boa noite. Sejam bem-vindos à Festa do Livro, da Leitura e da Literatura, que hoje continua. Eu sou Maria Morgatti, sou escritora, professora universitária na Universidade Estadual Paulista e integro a diretoria da União Brasileira de Escritores. Coordeno as mesas de debates do projeto Feiras do Livro do Grupo Editorial Scortese, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Faz parte do seu DNA publicar livros, promover concursos literários, realizar recitais e leituras de textos, participar de feiras e bienais do livro, organizar antologias literárias de novos autores, promover palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalhar pela formação de bibliotecas e fomentar o hábito da leitura. Dando sequência às mesas de debates que se realizam desde ontem até o dia 11 de dezembro de 2020, teremos hoje, então, à mesa a importância da literatura infantil para a inclusão. A mediadora Flávia Alice Zogby é graduada em Psicologia e Letras e também especialista em língua espanhola. Nos anos 1990, escreveu o seu primeiro livro, Vindas, Vida, Idas, de autoajuda, filosófico e espiritual. Em 2016, deixou de dar aulas para dedicar-se totalmente à atividade de escritora. Escreveu Caminhos de Pedra, Terra e Areia, Caminhos de uma Vida, também em espanhol, que fez sucesso em Buenos Aires. Refez a obra Vindas, Vida e Idas e participou de várias antologias literárias. A última é O Minuto do Tempo. A debatedora Sandra Maria Sampaio Rodrigues nasceu em 1966 e reside em São Paulo. É artista plástica, escritora, ilustradora. Participou, a partir de 2018, em coletâneas de várias editoras e algumas revistas literárias. Ilustrou seu livro infantil Fala Bela, Borboleta Azul e Gina Formiguinha, pela editora Scortese, e outros livros infantis. Meus Primeiros Versos, do Mulherio das Letras, Nenhuma a Menos, Vila 2020, da escritora Daniela Marques, e um livro para adultos, Ela e as Letras, Divas, Mulheres que se Superaram, da escritora Marina Marino, além de ilustração para a escritora Liz Rabelo. A debatedora Celina Bezerra é natural do Rio de Janeiro, graduada em Letras com especialização em Educação Inclusiva e Educação da Infância e Ludicidade pela Universidade Católica de Salvador, Bahia. É escritora de literatura infantil inclusiva, autora de vários livros publicados pela editora Inverso, Curitiba, Paraná. Tem poemas, crônicas e contos publicados em diversas antologias e coletâneas. Bem, estamos então dando início e com o meu agradecimento em nome do Grupo Editorial Scortese, às nossas convidadas, ao público presente, a todos que nos prestigiam com esse encontro, convidando-os também para participarem ativamente após a apresentação das debatedoras por meio de perguntas e comentários que vocês podem registrar no chat ou inscrever-se para falar. Após a fala das debatedoras, nós teremos o sorteio. Após a fala das debatedoras, as perguntas e as respostas, e após as perguntas e as respostas, que devem ser com o tempo controlado de 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para as respostas, teremos, então, o sorteio de uma caneca promocional comemorativa do evento. E após o sorteio da caneca, aquele que for sorteado deixará, por gentileza, o seu endereço para que possamos lhe enviar essa caneca. E, ao final, então, nós vamos fazer as considerações finais de cada debatedor e mediador para encerrar mais essa noite que será muito linda com a participação de todos vocês. Então, com a palavra, Flávia Alice Zogby. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, enfim, como é para o mundo inteiro, aonde você estiver, eu desejo uma boa noite, uma excelente apresentação. Eu sou moderadora dessa mesa e com grande alegria que apresento o nosso tema de hoje, a importância da literatura infantil para a inclusão. Mas o que é inclusão? Nossas colegas Celina Bezerra e Sandra Sampaio irão esclarecer
durante o debate. Antes de começar as questões que vou fazer para as minhas colegas, queremos agradecer ao senhor João, da Editores Cortese, bem como Maria Mortati, Eliakim e os demais organizadores deste evento maravilhoso. Agora vou começar. Celina Bezerra. Olá. Primeira pergunta. Na sua opinião, por que é importante inserir na literatura infantil temas inclusivos? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Quando inserimos temas inclusivos na literatura infantil, incluímos personagens com deficiência, e isso vai fazer com que crianças com deficiência elas possam se ver representadas ali. Então, crianças que não tenham deficiência vão correlacionar aquele personagem, aquele personagem, pode ser até uma fábula, né? Pode ter um bichinho, ou então algum outro ser fantástico que tenha algum tipo de deficiência, e aí a criança que não tem, não seja deficiente, não tenha uma criança que seja considerada normal, não tenha nenhuma limitação, ela vai correlacionar com o mundo que a cerca, ela vai perceber que o mundo é diverso. Então, essa é a principal importância, né, de se trazer temas inclusivos para a literatura infantil, para que crianças com deficiência se sintam representadas e crianças que não tenham deficiência possam correlacionar com o mundo que a cerca. Ela pode ter um irmão com síndrome de Down, ela pode ter um colega da sala de aula com autismo, com os níveis leve ou mais elevado, ou uma criança surda ou cega na vizinhança ou na família, e ela vai entender que aquele personagem que está no livro infantil representa aquela pessoa que ele conhece, e ele vai aprender a respeitar a partir daí a questão da inclusão mesmo, ele vai incluir naturalmente. Muito obrigada, Celina, pela sua exposição. Agora, Sandra, com você. Por que o contato da natureza é importante para a criança? Boa noite, Flávia. Boa noite. Então, eu acredito que a natureza o contato com a natureza deveria fazer parte como o currículo escolar ou como a educação numa família, entendeu? O contato com a natureza faz com que a criança tenha liberdade de criar, de sentir ela direto com o contato com a natureza, sem ela perceber, ela consegue ampliar a sua sensibilidade, o observar, o sentir pelo outro, conhecer outras formas de animais, conhecer a liberdade para a criança, para ela criar, né? Brincar, mexer no barro, para que futuramente ela tenha uma emoção, uma memória emocional, entendeu? E eu vejo hoje em dia as crianças que ficam muito tempo no celular, a maioria dos pais não saem com as crianças, e essas crianças, o que elas vão ter? Futuramente, qual a memória emocional, qual a memória que ela vai ter da infância, entendeu? Eu estou um pouquinho nervosa, porque não estou acostumada, mas é isso. Eu acho que a criança tem que se sujar, tem que brincar, tem que mexer na areia, tem que ter contato com o pé no chão,
se possível, plantar, fazer uma hortinha, conhecer o nascer, o crescer e o morrer da planta, você plantar e depois colher, entendeu? E isso é importante, faz com que a criança tenha sensibilidade, observe o mundo ao seu redor. Eu acho isso é muito importante. Obrigada, querida. Foi muito interessante a sua exposição. Agora eu vou passar para a Celina. E, Celina, lembre que você pode falar dos seus livros com esta pergunta. Tá bem. Que valores podem ser desenvolvidos através da literatura infantil com temas de inclusão? Bom, principalmente os valores do respeito, da solidariedade, da colaboração, da cooperação. Então, quando uma criança vê um livro como esse aqui, Bruna, uma amiga Down mais que especial, que é da minha autoria, nesse livro, as personagens brincam de forma igualitária. Aqui elas estão brincando numa brincadeira de rodas, né? E tem a Bruna, que é uma criança com síndrome de Down, e tem todas as colegas aqui, tem uma ruiva, tem uma loira, tem uma com a pele mais clara, negra com a pele mais clara, negra com a pele mais escura. E aqui a criança percebe o quanto a Bruna é amorosa. Ela abraça, ela gosta, ela chega na escola dizendo bom dia, ela é educada, ela tem um carinho muito especial por todas as amigas. É tanto que o livro, o tempo inteiro, ele é cheio de coraçõezinhos, né? Então, enquanto as crianças brincam, tem coraçõezinhos no coração, aqui em cima da cabecinha delas, porque elas são todas assim muito apaixonantes. E aí, quando ela percebe que uma criança com síndrome de Down, que está representada num livro infantil, ela tem esse comportamento, ela vai correlacionar com aquela coleguinha da escola que tem alguma limitação, não necessariamente a síndrome de Down, mas qualquer outra limitação que a faz diferente, porém, ela tem uma limitação, mas muitas potencialidades. Então, a importância é se desenvolver os valores da amizade, do respeito, da solidariedade, a partir da literatura infantil. Então, um professor ou os pais que pegam um livro como esse vai poder estar tocando nesses assuntos de uma forma lúdica, sem ser de uma forma impositiva, assim, moral da história. Não precisa ter moral da história. A criança que lê um livro assim, ela vai perceber o quanto é natural se lidar com as crianças que têm outras potencialidades e uma limitação apenas. Ok, muito obrigada. Agora vamos a Sandra. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Está muito bacana o que vocês estão falando, mas como o assunto de vocês é, digamos, dinâmico, né? Vocês estão vendo ali no chat que tem uma pergunta para a Sandra, exatamente do Ricardo, sobre a valorização do cenário, a importância. Como o assunto é muito dinâmico, vamos tentar responder à medida que as coisas vão acontecendo. Porque a Sandra falou um monte de coisa legal. Então, eu tenho medo disso passar e ficar despercebida. A Celina agora também falou um negócio muito bacana sobre inclusão, né? Então, se a gente puder acompanhar o chat e responder, eu acho que a pergunta do Ricardo Roque, é assim, né, Ricardo Roque, acho que é muito importante a Sandra responder. Ok, Ricardo? Me pareceu. Então, mas... Qual a pergunta dele? Me permite, João? Fiquem à vontade, nós vamos olhando o chat, quando for o momento, pedimos um intervalinho para vocês e apresentamos a pergunta. Aí vocês fiquem à vontade. Tá? Certo.
Pode Tá. ser, a pergunta, o comentário é, talvez valorizar o cenário também, além do protagonismo de círculo, por vezes restritivo. Essa questão que o Ricardo apontou, Ricardo Rutiliano. Então, seria a próxima questão que eu vou fazer para a Sandra, porque a próxima pergunta se refere a que os pais protegem demais as crianças e quais as suas consequências. Então, é a questão do cenário, que fica muito... A criança fica muito isolada em casa. Então, Posso essa responder? pergunta que eu vou fazer agora para Sandra. E se vocês acharem que ela precisa complementar mais, por favor, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Sandra, Oi. por que os pais protegem demais as crianças e quais as suas consequências? Então, com as crianças especiais, muitos pais, eles se preocupam com bullying, né? E assim, então, em vez muitos pais evitam de deixar, até não levar as crianças para as escolas, ou até num parque, ou entrar em contato com outras crianças, entendeu? E assim, eu vejo isso, que entre as crianças não tem esse preconceito, é muito pelos adultos. As crianças, elas são tão naturais, elas são tão inocentes, que é preciso esse contato entre as duas crianças, entendeu? Que a criança que seja especial com uma criança normal, elas precisam se conhecerem, elas precisam se descobrirem entre elas quais as diferenças, né? E isso, os pais ficam com essa preocupação. E entre crianças que não são especiais, muitos pais prendem muito essas crianças dentro de casa em celulares, até os próprios pais ficam em celulares, e essas crianças precisam ter contato com a natureza, no parque, com outras crianças, mexer na terra, se sujar, brincar com água. A criança precisa ter momentos de criatividade. E é nesse momento que a criança vai criar, vai sonhar, entendeu? Para futuramente ela está aberta, ela está preparada para o mundo. A criança que fica isolada dentro de casa, ela fica limitada. As redes sociais, ela entorpece, ela dificulta que a criança desenvolva o seu lado sentimental, desenvolva a sua sensibilidade, a sua criatividade, entendeu? Eu acho muito importante a criança ter contato com a natureza. E os pais precisam. Comente agora sobre seu livro. O meu livro? Então, eu sou escritora e eu tenho o meu livro Fala Bela, A Borboleta Azul e Gina Formiguinha. Ela conta a história de duas criaturas que vivem no nosso jardim, que muitas vezes as crianças não percebem, né? E essas duas criaturinhas, elas se descobrem num dia diferente para as duas. Uma descobriu a formiga e outra descobriu a borboleta, e elas conseguem, entre elas, perceberem as diferenças, as suas rotinas. Claro, a luz da... Isso. Então, as suas rotinas, né? Elas começam a perceber que elas não são as únicas na natureza, tem outros personagens, outras criaturas, e que vivem diferentes delas. Então, quando a gente deixa uma criança brincar num parque, ou na areia, ou onde for, com outras crianças, elas se descobrem, entendeu? Então, é muito importante que a gente pense urgentemente que a criança precisa brincar, ela precisa ter contato com outras, mesmo com as especiais, principalmente, porque as duas vão aprender. A criança especial vai aprender com a outra, e a outra normal vai aprender com a especial. Muito obrigada, Sandra. Agora, Celina, querida, vamos a outra pergunta. Crianças com deficiência ou não
muitas vezes são vítimas de apelidos pejorativos que causam sofrimento. Como tratar deste assunto através da literatura infantil, a fim de evitar o bullying? O bullying, né? Bom, como a Sandra falou, né, que a criança ela precisa interagir com a outra e naturalmente as crianças são inclusivas. Quando uma criança faz uma coisa muito importante que eu gostaria de falar, a criança é espelho do adulto. Sim. Se em casa ela vê o pai tratando mal um funcionário ou a mãe, ela vai repetir aquele comportamento na escola, no parque ou em qualquer outro lugar. E o pai vai dizer, nossa, com quem que você aprendeu isso? Desconfiem, provavelmente ela está repetindo algum comportamento que ela viu na escola, ou em casa, quero dizer. E a criança, quando ela está sofrendo bullying, ela perde o sorriso, ela perde o brilho no olhar. Então, pais, professores, responsáveis pelas crianças, precisam estar atentos a esta questão, né? E como que a literatura infantil pode ajudar a se combater esse tipo de preconceito, né? Porque o bullying é um preconceito que um jovem ou uma criança pode estar praticando contra a outra, né? Que pode ser físico, pode ser psicológico. Então, eu trago aqui o meu livro Sabrina, a Menina Albina. Nesse livro aqui, a criança albina nasce em uma família de pais negros, já que o albinismo ele ocorre em grande parte nas famílias negras, porém acontece em todas as etnias. E aqui, quando a Sabrina nasce nessa família negra, aí chegam os vizinhos para visitar. Então aqui tem a imagem, né, dos vizinhos. E eles falam o seguinte, olha como ela é lourinha, exclamou Dona Laurinha. Ela parece filha de alemão, disse abismado tio João. Essa menina não tem cor, sussurrava a Dona Leonor. Cochichavam num entra e sai, não se parece nada com o pai. E aí já começa o bullying, né? Porque já estão dizendo aqui que a criança não tem cor, aí outra criança escuta isso, vai repetir, né? Só que aqui na história, o Lucas, que é o irmão de Sabrina, ele diz o seguinte, para dentro do berço olhou Sabrina, a menina albina, enroladinha no lençol. Com um belo sorriso, ele exclamou, que linda minha irmãzinha, parece um raio de sol. Ou seja, eu mostro aqui que o preconceito está no adulto, não está na criança, né? Então, um livro como esse pode se tratar de bullying, na verdade vai se tratar de respeito, de amizade. E aí as crianças aprendem a respeitar o amigo e aí evita o bullying lá na frente. Maravilhosa exposição, Celina. Lindas suas palavras. Vamos lá, Sandrinha. Sandrinha, oi. Agora olá. É com você. Vamos. Espera que eu até chorei aqui, peraí. Como desenvolver a criatividade nas crianças? Eu vou dar um exemplo do que eu fiz com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos homens, hoje os 2 são já adultos, mas a minha casa parecia um depósito de reciclagem. Eu tinha material de arte pela casa inteira, livros, sempre brincaram com terra, tinha cola, tinha Lego, tinha lápis de cor, e eu sempre participei, eu sempre brinquei com eles. Eu sempre incentivei a criatividade. Então, eu
Eu sei, criança durava 15 minutos, eu tinha que estar sempre trocando de atividades, mas os pais precisam estimular. Então, a criança, ela não fica muito tempo, com 5 minutos ou 10, dependendo da idade da criança, ela não fica muitos minutos numa brincadeira, né? Então, os pais precisam, eu sei que é difícil, muitos trabalham, mas é preciso ser estimulado, porque as crianças, elas já muitas mostram a sua aptidão, né? E a gente precisa observar isso. Muitas vezes pode ser um hobby futuramente, mas as crianças, elas já mostram as suas habilidades, os seus dons. E a criatividade, o estímulo, você participar, não adianta você pegar um brinquedo e dar para a criança e largar com ela. Não, você precisa participar. É difícil. Hoje em dia é muito difícil, mas é preciso, entendeu? Vamos ter adultos seguros, entendeu? E sabendo do que querem da vida. Muitas vezes ainda se perdem, mas com todo esse estímulo, é muito mais fácil que eles se encontrem futuramente. E é desse jeito, eu sempre dei muito material para eles brincarem. Muita liberdade para brincar. Nunca me preocupei com bagunça, bagunçava, arrumavam. Então, eu sempre estimulei dessa forma. E a criança precisa desse estímulo, até brincando com outros objetos. Parabéns, querida. Foi uma bela exposição. Agora, Celina, vamos à última pergunta, que é a mesma pergunta para as duas. Eu quero saber a opinião das duas. Vamos por ordem. Primeiro a Celina. Para finalizar, a partir de que idade uma criança deve ser apresentada aos livros? Ok. Bom, como a Sandra falou, as crianças aprendem brincando, né? E elas se desenvolvem de acordo com o estímulo que elas recebem. Elas já têm as habilidades que elas desenvolvem. E ao contrário do que muitos adultos pensam, a criança pode ser apresentada aos livros desde muito pequenininhas, como uma criança com 6 meses de idade. Se o pai contar a historinha do Lobo Mau e os 3 Porquinhos e falar que vai soprar a primeira casinha, a segunda casinha, a criança, bebezinho ainda, ela vai se cobrir com um lençol, ela vai se divertir, ela vai estar ali interagindo com a história, né? E quando ela cresce um pouquinho, é importante se oportunizar às crianças livros de todos os tipos. Podem ser livros de plástico, livros de pano, livros de feltro, livros infláveis, livros que fazem barulho de animais, porque para ela o livro vai se tornar um brinquedo. Então, na salinha onde tem os brinquedos da criança ou aonde ficam os brinquedos da criança, é importante que os pais deixem também livros. Por quê? Porque ela vai, na hora que ela brincar com os brinquedos e pegar um livro, ela vai se distrair com as ilustrações, é o que vai chamar a atenção da criança pré-leitora, né? Então, ela vai correlacionar o livro a coisa boa. E aí, quando ela adquire o hábito da leitura, quando ela começa a conhecer, a saber ler, ela já vai conhecer o que é o livro, ela sabe que a ilustração tem relação com a história do livro. Então, assim, para mim, a literatura infantil, os livros infantis, devem ser disponibilizados para a criança em todas as fases da infância e da adolescência, e ela se tornará um adulto leitor e com um vocabulário bem vasto, que vai diferenciar esse adulto no mundo que o cerca, né? Porque uma pessoa que tiver eloquência, que souber se comunicar, provavelmente é uma pessoa que lê muito.
É isso. Você tem alguma experiência para nos contar sobre uma criança que teve oportunidade de ler e uma que não teve oportunidade de ler? Tá. Então, exatamente um exemplo eu não tenho, mas eu posso dizer o seguinte, que as crianças, elas se desenvolvem em fases diferentes. Algumas crianças começam a andar mais cedo, outras começam a andar mais tarde. Umas começam a falar mais cedo, outras começam a falar mais tarde. E o mesmo se dá com a leitura. Então, criança com deficiência ou não, ela vai ter o estímulo para a leitura e vai se desenvolver de acordo com o cognitivo dela e com o ambiente em que ela está, né? Então, assim, o desenvolvimento da leitura vai ser de acordo com o estímulo que ela recebe. Então, se a criança não for apresentada aos livros bem cedo, ela vai demorar a criar aquela afeição pelos livros, né? E aquela que recebe o estímulo mais cedo, ela já vai entender, vai correlacionar o livro a coisa boa e vai criar uma memória afetiva boa para ela. Muito bem, Celina. Parabéns. Obrigada. Agora você, Sandra querida. Vamos à mesma pergunta. Sim. Para finalizar, a partir de que idade uma criança deve ser apresentada aos livros? Qual a sua opinião? Então, eu vou um pouco mais atrás, né? Eu acho que durante a gravidez, quando a mãe está grávida, você já pode ler para a criança, né? Eu sempre ouvia história, eu sempre colocava, eram CDs, né? Com histórias infantis e músicas infantis, né? E eu percebia que durante a gravidez ele acalmava, né? Era uma criança que ficava agitada e eu percebia durante a gravidez, tocando na barriga, a reação da criança. Ele né? chutava menos. Sim, não, isso aí, por incrível que pareça, eu não sou especialista, não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Eu sou uma observadora. Quando eu quero saber uma coisa, eu vou fazer uma pesquisa para me informar, quero saber mais. E a criança, lá na frente, sabe, futuramente, ela vai ter uma lembrança sobre isso. Entendeu? Ela vai ter uma lembrança. Então, e a Celina, ela completou, ela falou tudo isso, muito bacana, você precisa estimular a leitura. O livro tem que fazer parte da brinquedoteca da criança, tem que fazer parte como se fosse um brinquedo, não como se fosse uma obrigação. Agora, uma criança que não gosta de ler, eu aconselho. Os meus eram difíceis, sabe? Eu lia e sempre dei livros de presente infantis e eu comecei a dar livros da Turma da Mônica, gibis, levava no Sesc Pompeia, ficava direto em bibliotecas e isso estimulou. E hoje eles gostam muito de ler, né? E eu acho bacana isso. Então tem que estimular, não tem como. Tem que ler durante o sono, tem que brincar lendo. Enquanto eles estão brincando, você lê o livro e eles participam do livro porque eles estão ali brincando e ao mesmo tempo estão te dando atenção e prestando atenção na história. E isso é muito interessante. Apesar de não entender, eles estão escutando, né? Não, a criança entende. Qualquer idade, pode ser menorzinha, ela entende. Ela entende, a criança entende, não, independente da idade, ela entende. Então, ela está brincando, mas ela está concentrada. Você vê um exemplo de você ver a criança está brincando, os pais estão na cozinha conversando e ele está prestando atenção. Então, a criança, quando interessa, ela entende. Quando não interessa, ela descarta. E no caso das crianças que têm problema, que têm uma inclusão, tem uma deficiência, então, o que você acha?
Então, os livros, eles ensinam, eles mostram também, eles mostram até para as crianças especiais, eles mostram, como que eu posso dizer, eles mostram, eles percebem as diferenças, eles conseguem perceber que eles são diferentes, e dependendo dos livros, quando você mostra os livros que mostra mais ou menos a dificuldade que ele tem, algumas dificuldades algumas dificuldades, ele consegue perceber, ele consegue entender a sua situação, entendeu? E os pais precisam também mostrar as diferenças. É que eu não tenho formação nenhuma sobre o assunto, mas eu percebo que os pais precisam mostrar as diferenças, mesmo para ele ter noção. É claro que ele vai sentir que ele é diferente, mas para ele aprender a se aceitar, entendeu? E mostrar que a falta de aceitação não é só no caso dele, mas em vários casos, em várias situações, há preconceitos em várias situações, há bullying em várias situações, entendeu? Então, é o momento dos pais estarem presentes e mostrar as diferenças até para essas crianças especiais. Ok. Muito obrigada, Sandra, Celina. Foi uma ótima apresentação. E agora abrimos espaço para as pessoas que querem fazer perguntas. Sim. Ok. Agora com Maria Montati. Então, muito bem. Um prazer acompanhar vocês. Não só vocês falam de uma maneira linda, como falam daquilo que vivenciam, né? Isso faz uma diferença muito grande. Falam daquilo em que acreditam. E os comentários aqui que nós estamos recebendo estão refletindo também esse clima de envolvimento que vocês estão criando. Está muito bonito aqui, né? Então, não sei se vocês chegaram a ler, porque quem fala não consegue, né, acompanhar. Eu não consigo ver os Então, vou reproduzir, olha. O Ricardo falando de Santos, desejando uma boa live a nós. O Ricardo Roque, também de Santos, chegou a fazer, depois vocês avaliam se vocês querem comentar, mas algumas já foram comentadas. Propôs que se valorizasse o cenário, além do protagonismo de círculo, por vezes restritivo. O Ricardo também, Roque, comentou a brincadeira da criança sendo igual ao trabalho do adulto, se ambos são prazerosos, também uma questão, depois se vocês quiserem comentar. E há um outro comentário aqui, me permite, da minha colega Jaima Pinheiro de Oliveira, que é uma colega professora aqui da Unesp, especialista aqui, ela diz, com inclusão escolar, e ela faz um comentário. É a primeira vez que ouço escritoras falando sobre uma temática tão importante da literatura infantil. Obrigada mesmo. Obrigada também, Jaima, viu, pela participação. E há também perguntas. Então, eu li os comentários aqui, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, mas há também perguntas feitas no chat e há também inscrições para falar. Eu vou sugerir o seguinte: enquanto nós estamos organizando as perguntas para apresentar a vocês, na sequência, poderíamos abrir para a pergunta feita de forma oral, e neste caso nós temos a primeira inscrita, que é a Esther, Maria Esther, não é isso? Maria Esther. Perfeito. Então, nós passaríamos a palavra para a Maria Esther fazer a pergunta, e, enquanto isso, estamos organizando as demais informações aqui para passar para vocês. Pode ser? Então, Maria Esther, por gentileza, com a palavra. Boa noite a todos. Obrigada por estar aqui também. Sandra, que surpresa. Fiquei muito feliz de você estar aqui presente. Muito legal, né? A gente trabalhou junto, editou junto o seu livro. Então, a minha pergunta é a seguinte. As crianças interagem normalmente. Eu convivi muito em escola, isso é muito comum. Vocês acham que os professores, hoje, eles estão preparados para esse trabalho? Qual trabalho você se refere? Ao trabalho de inclusão das crianças, né? Porque alguns pais exigem, né, que as crianças... Eu
eu vivi já isso. De escola que foi obrigado a aceitar a criança com inclusão, né? Ou seja, com síndrome de Down, ou com uma deficiência física, enfim. Não importa a inclusão, né? O pai exige, a escola é obrigada a aceitar, né? Sim. E ela tem que estar preparada para isso. Você acha que hoje todos os professores, as escolas estão preparadas mesmo para trabalhar com a inclusão no geral? Eu posso dar um exemplo? Claro. Posso falar? Pode. Então, hoje em dia eu não sei bem como está, né? Alguns anos atrás, quando meu filho mais novo era menor, ele estudava em escola, eu vou tentar resumir, para ficar mais curto. Ele estudava em escola pública, e era uma criança muito agitada, muito. Por mais que eu desse jogos, eu percebia que ele era muito agitado, eu dava jogos de dama, xadrez, como é? Aqueles de juntar pecinha de memórias, todos para amenizar, porque eu sabia que ele era muito agitado. Mas eu percebia que ele tinha uma aptidão, que ele tinha um dom. Eu sabia que alguma coisa ele tinha ali, que não era problemas. E na escola pública, as pessoas, eles falavam que ele era hiperativo, era muito agitado, e ele entrou para a escola pública antes do tempo. A escola, ele parou no Jardim 2, não fez o pré, foi direto para o primeiro. Falaram que ele estava preparado. Então, ele entrou no primeiro ano brincando debaixo das carteiras, porque ele não foi preparado no pré. Foi direto para o primeiro ano. Então, ele ficou até a terceira série ouvindo, tendo as crianças tirando sarro da cara dele, os professores brigando com ele, todo mundo me pedindo para levar num psicólogo, num psicanalista, num psiquiatra, tomou Ritalina. Chegou um tempo que ele não queria ir mais na escola. Ele ficou da primeira série à terceira série. Muitas vezes ele ficava na primeira série, eles chegaram a colocar ele em pé de castigo na terceira série, segurando a mala para ficar calmo. E isso eu fazia porque as pessoas estavam pedindo que eu fizesse isso, mas eu sabia que ele não tinha problema, entendeu? Então, quando acontecia as reuniões na escola, eu percebia que só eu frequentava a reunião, só eu participava, porque ele fazia bagunça, ele era muito agitado, né? Ele acabava de fazer a lição e ia brincar com os que faziam bagunça. Só que ele falava para mim: mãe, a professora me repete a matéria muitas vezes, e eu preciso fazer de novo, eu já fiz, aí eu vou brincar. Isso ele estava na terceira série. Então, eu fiz tudo isso. Quando eu percebi que os pais não frequentavam as reuniões das crianças que causavam mais problema, que tinham mais problemas na escola, eu percebi, caramba, alguma coisa está errada. Né? Eu participo da reunião sempre, eu percebo que na reunião os pais não frequentam a reunião, não participam, mais de 35 alunos na escola, na sala de aula, eu percebi que o professor não conseguia dar conta de tudo isso, né? Até que eu precisei mudar de escola e percebi que o problema não era com ele, né? Então, é isso. Eu posso complementar? Eu posso complementar a fala da Sandra? Claro, por favor. Maria Esté, obrigada por sua pergunta. Eu sou professora da rede pública do estado de Sergipe. Eu tenho 11 turmas de crianças de 6º ao 8º ano, né? E entre essas crianças, algumas têm autismo. Nessa escola especificamente, eu só tenho crianças com autismo, não tenho crianças com paralisia cerebral ou com outra deficiência, né? Mas, assim, uma coisa que eu percebo, eu tenho um curso de especialização em educação inclusiva. Então, eu aprendi a conhecer as características de cada uma das deficiências, no caso das cognitivas, né? Tem o autismo, tem a síndrome de Asperger, tem alguns
algumas crianças com síndrome de Down que também têm autismo. Então, isso varia muito de nível, de criança para criança. E eu, Celina, a minha verdade é a seguinte: eu acredito que ninguém pode dizer, você só pode aprender até aqui. Ninguém pode limitar o aprendizado de ninguém. Sim. Então, quando se oportuniza que a criança esteja num ambiente de aprendizado, ela vai aprender dentro do nível dela, né? Até onde ela pode. Mas quem vai ditar até onde ela pode é a criança mesmo. Quando ela já não conseguir assimilar o que é ensinado, mesmo ela continuando na escola, ela está aprendendo a socializar com as outras crianças, aprendendo a viver em sociedade. Porque se ela fica em casa ou ela é retirada do ambiente escolar, onde tem crianças ditas normais, né? Ela vai ser como se, assim, segregada no outro espaço. E os professores, eles, infelizmente, assim, muitos não têm uma preparação para lidar com essas crianças. Hoje a lei autoriza que, pelo menos na escola pública, o diretor solicite um cuidador para aquela criança, né? Então, a criança com paralisia cerebral, como era uma aluna que eu tinha o ano passado, ela tinha uma cuidadora que ajudava ela a segurar a caneta para ela fazer as atividades, mas ela fazia, e ela era minha melhor aluna de inglês. Eu tinha um aluno com Asperger, que também ele gostava de assistir a aula virado para a parede, mas isso faz parte da característica da síndrome que ele tinha. E eu aceitava, eu não me importava que ele assistisse a aula virado para a parede, porque quando eu perguntava, você está ouvindo? Aí ele respondia, estou. Eu falava o nome dele, né? E quando vinha a prova, ele me trazia as melhores notas. Então, sinal que ele estava aprendendo, porque foi oportunizado a ele esse ambiente de aprendizado. E as escolas, só para complementar, Flávia, eu sei que eu tenho... E as escolas, muitas vezes, sinalizam, eu não posso receber uma criança cadeirante porque minha escola tem escadas para chegar aqui no pátio. Então, ok, o próprio diretor está sinalizando, preciso de uma rampa. Eu não posso receber uma criança cadeirante ou uma criança cega porque eu não tenho piso tátil. Ok, vamos colocar o piso tátil. Eles sinalizam, porém não tomam ação. Então, não adianta. Quando a gente tem a ação, vai se permitir que a escola realmente seja inclusiva. Permita-me, por gentileza, vocês estão lindas, viu? As questões são instigantes. Só quero avisar aos participantes que, por gentileza, se quiserem se inscrever, anotem o nome no chat para fazerem as perguntas de vocês para vocês. Seu João quer falar. E o João agora pode falar. Eu vou aproveitar porque eu não posso perder essa chance. A Maria Esther provocou, a Sandra colocou um assunto muito legal e a Celina levantou a bola para eu chutar. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou imperativo nível 3, tá certo? E passei como criança o mesmo problema que o filho da Sandra, tá? Vamos lá. Como é que se lida com o imperativo? Primeiro, eu não sei se foi a Celina ou a Sandra falou, não há limite para essas pessoas. Não há. Nós não temos limites. Então, nós temos que admitir isso. Segundo, como é que se lida com o imperativo? Com o desafio. Sim. Então, não adianta você chegar por uma criança e botar ela olhando para a parede. Você tem que olhar e dizer assim, que cor você vai pintar essa parede? Ou então, que tal a gente derrubar essa parede e levantar de novo? Sim. Então, uma criança imperativa, primeiro, ela tem uma sensibilidade tremenda. São pessoas extremamente inteligentes e criativas, né? Eu, com 20, 30 minutos, me irritava muito com o professor porque ele se tornava repetitivo. Acho que a Sandra colocou isso, tá certo? E você perde o interesse.
é muito difícil para o professor manter o interesse desse tipo de aluno, tá certo? Porque ele tem, não é uma síndrome, o hiperativo tem todas que você possa imaginar. É a somatória de tudo, tá certo? E se você não tomar cuidado com esse hiperativo, ele se torna violento, ele se torna agressivo, tá certo? Então, só tem um jeito que eu aprendi, que isso é muito importante, eu estou dando um depoimento pessoal meu, é o desafio. Não interessa o tamanho da montanha, você tem que fazer com subir a montanha. Isso eu tenho conduzido os meus negócios, na minha literatura, nas minhas amizades e na minha vida. É a única forma, tá? E a Sandra também falou um negócio, eu não sei se foi a Sandra ou a Celina, porque eu acho que vocês estão interagindo tão bem que me abriu a cabeça para essa, e a Esther provocou. Eu acho que livro, você brinca. Você tem que brincar com o livro. É a única forma. Você pega o imperativo e vira para ele e fala assim, meu filhinho, vamos ler esse livro? Ferrou, fudeu tudo. Não é por aí. Certo? Já foi. Como é que um pai, como é que um professor vai fazer com que esse livro entre dentro da brincadeira? Filho, o que você está brincando? Eu estou brincando de exército de tampinha. Eu estou cavando buraco aqui para desenterrar um dinossauro. Mas, filho, não tem dinossauro no quintal. Não interessa. Eu estou em busca do meu dinossauro. Esse dinossauro pode ser, com o passar do tempo, não um dinossauro de verdade, mas um coquinho, ou uma pedra, qualquer coisa, uma tartaruga, qualquer coisa que eu encontrar ao cavar aquele buraco. Então, eu acho que nós, intelectuais, professores, escritores, nós estamos numa mesa aqui onde vários são escritores, precisamos fazer com que o livro entre dentro da brincadeira. Esse é o desafio. Como brincar, né? Essa semana, minha neta, recebi da minha filha caçula um vídeo onde a minha neta mexe com o livro e ela está tentando ver as gravurinhas de brincadeira e ela balança a cabeça e pum, dorme. Tá certo? Cada um da minha família observou uma coisa nesse videozinho. Eu, Jones Cortese, eu vi que ela ficou olhando para o tipo de encadernação, para a estrutura do papel, viu lombada, tudo imaginação, né? Eu levantei... Mas levantando hipóteses. A outra vai ser editora. Ela só ficou olhando as coisas que os outros não olham. É isso que eu quero tentar passar para você. O imperativo, ele é uma pessoa que olha com olhos diferentes. Pode estar vendo a mesma coisa, mas ele enxerga de forma diferente. Então, esse fica o meu depoimento. Eu adorei, porque vocês levantaram assuntos que nós, imperativos, não temos muita chance de conversar. Né? E eu, ainda, só para finalizar, me estendi muito, me perdoe, eu, diante de pessoas imperativas, com nível 4, 3,5, 4, porque eu sou 3, eu fico extremamente calmo. E sempre que eu encontro alguém mais agitado do que eu, fico calmo. Né? E citando um poema do Celso de Alencar, um poeta que está comigo há 40 anos, ele falava, louco, louco, não é quem segue o louco, é quem faz a loucura. Obrigado, viu? João, João, parabéns. Muito obrigada. Foi um depoimento que encantou ainda mais e o encantamento dessas mulheres lindas aqui. Veja como vocês tocam a alma das pessoas com essas questões que tocam sua alma. Desculpa, precisava comentar. Muito obrigada a vocês. Bela noite, hein? Nós vamos dar sequência agora com algumas outras perguntas que foram apresentadas aqui. São perguntas que chegaram pelo chat e depois nós vamos ter mais inscrições para pergunta de forma oral. Pode ser? Já vou então passar para vocês duas perguntas. O Ricardo Roque faz a seguinte pergunta. Duas gêmeas univitelinas, idênticas, uma se acharia feia ao ser assim chamada por sua mãe, diferente do sentir da outra? A literatura do Patinho Feio resgataria essa criança?
Há uma outra questão depois do Eliakim, mas eu espero vocês responderem essa, que é um assunto um pouquinho diferente. Então, querem que eu repita? Ou... não precisa repetir, acho okay. que eu posso responder primeiro? Fiquem à vontade, se organizem, depois eu leio a próxima, quando vocês... Ok. Ricardo, né? Bom, Ricardo, a literatura infantil, ela tem a possibilidade de trazer a autoestima da criança quando ela se reconhece ali. Então, a representatividade na literatura infantil de gêmeas univitelinas lindas, que toda criança é linda, não tem a questão de feio e bonito, essa questão é muito subjetiva, né? Eu acredito muito, no caso da história do Patinho Feio, tem alguns momentos assim que são muito cruéis para o Patinho Feio, né? Tanto que algumas crianças nem gostam dessa história, porque o pobre do Patinho Feio é muito rejeitado, né? Apesar de ser um clássico, mas o Patinho Feio ele é rejeitado até que ele cresce e vira um cisne, né? Então, assim, eu acredito que sim, a história do Patinho Feio, ela poderia ajudar no caso dessas gêmeas univitelinas, desde que se estimulasse a autoestima da gêmea que se acha feia. Tá? Então, porque senão ela vai se sentir feia esperando esse momento em que ela vai virar cisne. E o que é importante é já dizer, ó, você é um cisne, você é linda, do jeito que você é agora. Eu penso assim. Muito bem. Eu posso dar só uma palavrinha? Todas, fique à vontade, Flávia. Vocês são... eu estou aqui quietinha, escutando as minhas queridas colegas, que são as experts no assunto. Eu acho que qualquer criança, ela tem que ter uma boa relação com a mãe, desde pequena. Os olhares são muito importantes desde bebê. O olhar, ele é representativo. A criança fala com o olhar. Então, se essa mãe percebe alguma coisa de diferente, que ela procure modificar, procure mostrar que as duas são iguais, que não há diferença, que elas são gêmeas e que, portanto, elas possuem características semelhantes, mas com o desenvolvimento elas vão ser diferentes. Porém, quando crianças, elas vão ser muito iguais, porque ainda estão em processo de adaptação, estão conhecendo o mundo, né? Então, uma copia da outra, mas já na adolescência, elas começam a se separar e começam a ter opiniões diferentes. Então, eu acredito muito que é uma fase, né? Que bebê, um copia o outro. Na adolescência, já não. Um começa a se perceber que é diferente do outro. É isso aí. É isso. Posso responder? Sim. Então, eu vejo assim, hoje em dia as famílias estão, a maioria, ou não, estão desestruturadas, né? Não sei, pode ser meio a meio. E eu acho que na criação de uma criança tem que ter os dois lados, o pai e a mãe, estar
juntos na criação dessa criança, entendeu? Então, não adianta a mãe ficar chamando a criança porque ela é gorda, ai, você está gorda. Não, isso não é forma de você falar. Podem ser duas crianças iguais, né? Mas no convívio, no dia a dia, muitos pais, eles na brincadeira, em uma brincadeira, ela consegue deixar aquela criança se sentindo pequena ou se sentindo feia, como for. Precisamos tomar cuidado em uma família, pai, mãe, irmãos, todos se respeitarem. É totalmente difícil, sabe? Você juntar respeito, brincadeiras, ai, você é gordo, você é feio. Podem ser duas crianças iguais, bonitas, mas as brincadeiras atrapalham, entendeu? Não sei se seria um bullying, mas é uma brincadeira que não ajuda, entendeu? A criança tem dificuldade, uma é mais ágil, é mais esperta, a outra é mais lenta, precisa de respeito, sabe? Precisa mostrar para a criança que é uma fase para ela, que ela está aprendendo, que ela não é igual à outra, as aparências são iguais, mas as personalidades são talvez diferentes, e é preciso que elas se respeitem também, aceitar que uma é diferente da outra. A educação na família é muito importante, esse respeito entre todos, sabe? Não, sem brincadeira de falar que outro tem um cabelo feio, outro é gordo, ai, você está muito gorda hoje, você está magra. Isso não se faz com criança, independente da idade. E ainda mais pequena, aquilo ali vira uma raiz que não tem fim, entendeu? Eu acho muito importante o respeito, o tomar cuidado com o que se fala, como agir e como tratar. Independente de livros, é claro, as crianças vão ver os livros lá fora, sozinhas. Como que ela vai interpretar tudo isso se ela não tiver uma base na família? Entendeu? Eu acho que isso é importante, muito importante. Desculpe se falei demais. Não, falou muito bem. Tá lindo. Então, vou apresentar agora a pergunta que foi feita pelo Eliakim Batista. A contação de histórias é algo que funciona muito bem para a criança, inclusive crianças portadoras de deficiência. Mas é preciso formar um contador de história? E como formar esses profissionais? Okay. Passo para vocês. Eu posso começar? Vai, Celina, começa aí. Eu acho que a contação de histórias é assim essencial para a criança, porque desenvolve em muito a imaginação e a criatividade. Sim. Então, os seres fantásticos, fantasiosos, sejam duendes, sejam fadas, super-heróis, eles povoam o universo infantil, né? Uma criança pega uma toalha, amarra no pescoço e já virou super-homem. Então, e por aí vai. Eu sei que os personagens das histórias infantis, assim, colaboram para esse desenvolvimento da criança. E muita gente é contador de história nato, não precisa de uma formação. Né? Assim, eu conheço pessoas... Meu pai contava muita história, gostava de contar histórias, minha avó gostava de contar histórias, e eu vejo muitas pessoas mais velhas assim, que gostam de contar histórias e não tem exatamente um curso de contação de histórias. Porém, eu sou contadora de histórias, eu fiz um curso de contação de histórias para crianças hospitalizadas, no Viva e Deixe Viver. Então, a gente aprende a lidar com a finitude da vida. E é tão difícil a gente chegar no hospital e contar história para uma criança e no outro dia voltar no hospital para contar história para as crianças e perceber que aquela caminha está vazia, né? Porque aquele anjinho já passou para o lado de lá. Então, assim, a contação de histórias, ela é muito importante para as crianças. Nos hospitais, os médicos recomendam, né? Inclusive faz parte, se considera contador de histórias em âmbito hospitalar,
como profissional da saúde, porque faz um complemento da terapia de cura daquela criança. Quando ela está ouvindo histórias, ela não está sentindo dor, ela não se incomoda se a enfermeira está aplicando alguma injeção ou tirando sangue, porque ela está ali focada na contação de histórias. E para as crianças em geral, é fantástico levar crianças para ouvir histórias em âmbitos assim, seja em praça pública, seja em livrarias. Agora a gente tem essas restrições, né? Mas existem cursos de formação de contadores de história que ensinam a transformar um pedaço de voal, né, de organza, assim, numa fada. A gente passa voando ali, ó, com o paninho, e a criança vai ver uma fada, não vai ver o pano. Outro dia eu estava contando uma história e eu precisava representar uma formiga, né? É até uma história que eu conto, que tem a formiga em outro livro, que é esse aqui. Você é semente de quê? Que conta a história de uma semente que não sabia de onde ela tinha vindo. E a formiguinha que estava carregando essa semente, estava carregando a semente e falava assim: eu sou Saul, sou uma formiga saúva e tenho uma família numerosa. E você é semente de quê? E a formiga e a semente não sabia qual era de onde ela tinha vindo, né? Então eu peguei, quando eu estava contando essa história, eu peguei meu gato preto, que é pequenininho aqui, era pequenininho na época, e falei: então a formiguinha passou, e passava assim na tela do computador. Já foi na pandemia, eu estava contando história para crianças de um orfanato. E aí eu estava contando a história e peguei o gato. Aí eu falei assim: alguém viu um gato? Aí as crianças: não, eu vi uma formiga. Ou seja, elas entraram na brincadeira. Então é isso. A contação de histórias é importante e a criança compra o seu personagem que você está fazendo. Se você disser que o gato é uma formiga, ela vai ver uma formiga e não um gato. Olha, comigo aconteceu já há uns bons anos atrás. Eu estava na casa de uns amigos e tinha um monte de criança. E eu comecei a dançar para elas. A dançar e não falava. Eu só fazia sons com a boca. E e elas prestando atenção no som. Ou seja, cada uma interpretou da sua forma, da sua maneira, aquilo que eu estava fazendo. Então, eu criei várias histórias com apenas um som que saía da minha boca, porque eu dançava, mexia os braços, e elas acompanhavam. Então, o que cada uma pensava? Eu não sei, elas que criavam suas próprias histórias. Bacana. Muito legal. A imaginação fértil. A imaginação é muito fértil. Bacana. Muito bom. Sandra? Oi. Então, eu vejo a contação de história como... É bem parecido com a brincadeira no parque, sabe? A contação de história, ela faz a criança viajar e imaginar, criar, estimula a criação, a criatividade. E, assim, eu comecei com contação de histórias há pouco tempo, não tenho tanta experiência assim. Eu tenho várias histórias já de alguns anos gravados aqui no meu computador. Então, a partir desse ano, eu comecei com a contação de história, né? Então, eu faço as gravações e ainda não experimentei com as crianças, né? Mas eu leio, eu vejo a história, eu sou muito o lado infantil, eu sinto muito infantil, eu percebo a criança. Quando eu ando na rua, acho incrível que as crianças me olham assim, eu me sinto como se eu fosse uma criança como elas,
Então, eu consigo perceber a criança, né? O momento delas, o momento que elas estão brincando, gente, isso me atrai muito. Então, quando eu leio as minhas histórias, que eu ainda não preparei para elas, elas já estão prontas, mas eu ainda não lancei, eu falei, meu, caramba, que coisa louca, muito infantil, e é muito sonhador. Cada frase, cada aventura, cada momento da história, eu vejo a criança viajando, imaginando, criando. E é isso, eu acho que é incrível a história, a contação de história é muito importante para as crianças, até para um adulto. Eu peguei essa história e mostrei para o meu filho, de 24 anos. Ele pegou o fone de ouvidos do lado do gato dele, que o gato também faz parte de algumas histórias que eu fiz, histórias com gato. Eu vi ele na janela, eu ouvi na janela, olhando para fora da janela, com o fone no ouvido e viajando. Eu falei, caramba, que louco isso! É incrível. E ele é muito infantilzão, ele é adulto, muito maduro, mas ele tem um lado infantil muito apurado, sabe? Junto com o gato dele. Então é isso, é muito bom. Bacana. Você sabe, Sandra, eu vou aproveitar que você falou sobre contar história, eu vou contar uma passagem minha com o Fernando Sabino. Em determinado momento das nossas vidas, fomos amigos, né? E estávamos uma vez na TV Bandeirantes gravando um programa e eu tinha que fazer uma pergunta para ele, a Lucélia Santos, a artista, tinha que fazer uma pergunta para mim, e o Fernando Sabino para um outro escritor, que eu não me recordo agora o nome. Aí a Lucélia fez a pergunta e chegou minha vez de fazer a pergunta para o Fernando Sabino. E eu falei, e agora? E agora? Eu estava diante do meu maior exemplo literário, foi o Fernando Sabino, que ao ler Encontro Marcado, que me levou para a literatura, eu virei para ele e disse assim, Fernando, o que é uma boa história? Ele parou, olhou, aí vem a resposta que você deu. Uma boa história é aquela que pode ser contada. Eu nunca esqueci disso. Então, toda história pode ser contada. Cabe a nós, escritores, selecionarmos, alinharmos e coordenarmos as palavras para que a gente possa sempre contar uma boa história, né? E as crianças, e pode ter certeza que elas entendem muito mais do que a gente possa imaginar. Hoje eu estou inspirado. Hoje eu acordei empresário, sabe? Hoje eu acordei empresário, mas vou dormir poeta ou infanticida. Que lindo! O meu amigo Ricardo Ramos, pai do presidente da UBE hoje, né, ele chamava vocês, nós escritores de literatura infantil, de infanticidas. Infanticidas. Sabe, eu acho que todo mundo tem uma criança dentro de si. Sim, sim. Sabe? Sem tem dúvida. essa criança e é ela que explode, ela que nos faz criar esses momentos maravilhosos da escrita, da literatura, porque temos dentro de nós a nossa criança. Sem dúvida, Flávia. Um pedacinho? Oi? Posso falar um pedacinho, Maria? Oi, pois não? Posso falar Claro, fique à vontade. Só vou recordar, antes de você falar, que tem a inscrição da Esther para a pergunta e tem uma surpresa de alguém que está conversando comigo aqui no chat, dizendo coisas lindíssimas para mim, e eu estou pedindo para ela se inscrever e dizer direto para vocês, porque eu estou emocionada, quase chorando aqui, viu? Ela vai se inscrever aqui. Então, por gentileza, você, Sandra, pode dizer, depois ouvimos a Esther, e essa amiga secreta de vocês aqui vai se inscrever para falar, ela me prometeu, que eu não vou reproduzir. Por gentileza, Sandra. É só completando um pouquinho o que a Flávia falou. Somos crianças, e quando você pega um livro, uma história infantil, e mostra para um adulto, você renasce, você revive a sua infância, entendeu? Eu percebo isso quando eu leio as histórias infantis de outros autores, né? Eu vejo vídeos de histórias infantis e aquilo ali te renasce, revive de novo a infância. Também é importante para os adultos, além das outras para as crianças. Obrigada. É isso aí.
Eu acho que, como a Flávia falou, nós todos temos a nossa criança interior viva dentro da gente. A minha criança interior adora tomar banho de cachoeira, adora estar em meio à natureza, e é tanto que eu sempre coloco alguns elementos da natureza nos meus livros. Como você falou que a natureza é importante, você como ilustradora, né? Esse livro que você mostrou, que você mostra da Fala Bela, né? Foi você mesma que ilustrou, e assim, então, tem ilustrações fantásticas, né? Sim, maravilhosas. Ó, o meu é sempre a natureza. E mostra a natureza, é muito legal. E uma coisa assim, você mostrou a formiguinha, eu ia falar uma coisa sobre que eu passou, a criança com autismo, muitas vezes, pode estar com uma mesa toda colorida de aniversário. Nada do que está ali em cima da mesa vai chamar a atenção dele mais do que aquela formiguinha que está indo a caminho do brigadeiro. Então, ele vai observar aquela formiguinha e nada ao seu redor, nem as pessoas vão chamar a atenção dele. E é só respeitar. Essa é uma característica que aquela criança autista tem. E outras vão ter outras características, né? Então, quando ela está naquele mundinho dela, muitas vezes ele não ouve o adulto falando, mas é porque ele está tão absorto com o caminhar da formiguinha, do que a formiguinha vai fazer, isso aí lhe interessa. Então, isso é bem interessante para respeitar, né? Cada criança com sua característica. Completando um pedacinho, eu acho que com qualquer criança, hoje em dia mais ainda, que elas estão dentro do apartamento ou dentro de casa, no celular. Se você coloca uma criança no parque, muitas não conhecem uma árvore frutífera. Eu vejo por aqui, as crianças vêm aqui, destroem a árvore. E quando elas veem um inseto, elas ficam curiosas, entendeu? E isso é encantador, você saber que atrai a criança. Por isso a necessidade, a importância da natureza. Da oportunidade delas terem contato, né, com a natureza. Sim, sempre. Escuta, mulheres lindas, eu vou pedir fazer uma pequena intervenção. Nós temos vontade. inscritos aqui. E se eu vou pedir a Maria Esther, se me faz a gentileza, como você já fez a pergunta, se eu posso passar a Jaima em primeiro lugar, porque eu estou doida para ler, e já disse a ela aqui no chat que se ela não falar, eu vou falar para essas mulheres o que ela escreveu. Pode ser, Maria Esther, porque tem a ver com o que vocês estão dizendo. Pode ser, Maria Esther? Gentileza? Aí invertemos a ordem, tá bem? Tá ok? Então, com a palavra agora a Jaima, que quer conversar com vocês. Jaima Pinheiro, que é professora aqui na Universidade Estadual Paulista, campus de Marília, colega nossa aqui no programa de pós-graduação em educação. E também professora em Minas. Ela conta melhor, né, Jaima? Vai lá. Obrigada, muito obrigada. Jaima. Prazer recebê-la aqui, viu? Boa noite a todas e todos. Boa noite. Tentando ficar quietinha, escondidinha, cochichando com ela no WhatsApp, né? Mas ela me chamou. Na verdade, é um depoimento mesmo. Eu sou da área, né, da educação especial, já tem alguns anos que eu atuo. Minha formação é em fonoaudiologia e pedagogia. E aí, quando eu vi a divulgação do encontro, eu falei, gente, eu vou ficar perdida lá, né? Só tem escritores ali. Mas quando eu vi a palavra inclusão, me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre literatura infantil dentro dessa perspectiva, né? Eu falei, aí a minha curiosidade foi super atiçada. E na verdade, e hoje foi um dia bem cansativo, né? Por isso que eu deixei a câmera desligada, que eu tive banca de manhã, banca à tarde, eu falei, vou ficar quietinha aqui, mas eu quero ouvir. E aí, assim, ouvindo vocês, é muito interessante. A pergunta que a Esther fez, eu acho que assim, provocou mais ainda em relação à própria inclusão, né, de uma forma geral, a discussão. E quando eu ouvi o João, a Celina e a Sandra falarem, eu falei, olha que interessante, né, porque alguém pensa que os especialistas vão dar argumentos em relação a entrada dessas pessoas na escola, mas escutar um escritor, olha a diferença, né? E uma pessoa que viveu aquilo.
E eu acho que é um pouco disso que está faltando na área, né? Assim, de uma forma geral. Porque ninguém prepara, ou se prepara em termos de formação, para receber uma criança com deficiência, né? Por mais que a gente dê essa formação, pensando inclusive nos tipos de deficiência, eu não posso adivinhar o que um professor vai ter diante dele numa sala de aula, né? Assim como uma criança com deficiência pode ir muito melhor do que uma que não tem, né? Que foi algumas coisas que vocês pontuaram. E aí eu estou aqui ouvindo, né, falando, gente, que interessante, né? E a literatura abordando isso, né, que eu também não conhecia. E aqui na UFMG tem grupos de literatura infantil extremamente conhecidos e importantes. E esses dias a gente comentava sobre isso, né? Como abordar essas temáticas na literatura. E aí, quando eu vi a divulgação, né, que a Rosário fez no grupo, eu falei, nossa, essa eu preciso, nem que seja escutar, vou ficar escondidinha lá. Então, na verdade, é um agradecimento. Um agradecimento mesmo, tá? E assim, algumas falas de vocês realmente nos deixam emocionados, né? Assim, lá do outro lado. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, tá? Muito obrigada, Sharma. Eu já tomei a liberdade de colocar o seu depoimento aqui no chat para ficar gravado também, viu? Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada, Jaime. Obrigada. Agora passamos, então, a palavra à Esther. E depois a Cristiane. É essa a ordem de inscrição até agora, né? Por favor, Esther. Rapidinho. Eu queria uma curiosidade minha, é direcionada para a Celina, com certeza. Celina, alguma experiência de uma criança inclusiva que leu a história, a sua história, e se viu na história? Muitas. Você tem um retorno? Que legal. Muitas. Lá no meu Instagram, é @Celina_Bezerra. Eu tenho muitos depoimentos e fotos das crianças com deficiência. Então, assim, na verdade, o albinismo ele não é uma deficiência, ele é uma característica genética. Eu tenho uma foto de uma das meninas lá do Paraná, de uma das minhas leitoras, né? Ela disse assim, tia Celina, agora eu já posso contar para o meu colega por que eu sou assim, branquinha. Porque o Lucas está explicando aqui, ó, que na natureza tem leão albino, tem tartaruga albina, papagaio albino e até barata albina. E eu sou uma menina albina. Então, assim, esse aqui no caso da Sabrina, eu acho esse depoimento muito, muito bacana. E no caso da Bruna, eu tenho depoimento de uma professora, que é Bruna, uma amiga Down mais que especial. No caso da Bruna, que tem síndrome de Down, uma professora leu a história, pediu para as crianças desenharem os personagens que tinham chamado a atenção delas, e depois convidou-as para fazer um teatrinho. E na sala de aula tinha criança com síndrome de Down, tinha uma com síndrome de Down, e tinha outras crianças sem nenhuma deficiência. E a criança que disse, eu quero ser a Bruna, não era uma criança com deficiência. Então, ou seja, isso eu achei muito bacana também, porque mostra que a criança é naturalmente inclusiva. Obrigada por sua pergunta, espero ter respondido. Então, nós podemos agora, já organizando aqui a sequência, para finalizar, se vocês me permitem, já vou encaminhar aqui a pergunta da Cristiane, que é uma pergunta que ela apresentou por escrito. Logo em seguida, nós vamos para o sorteio da nossa caneca, depois as considerações finais de vocês para o encerramento. Então, eu vou à pergunta da Cristiane Rezende, que fez no chat. Na experiência de vocês, o educador está preparado para receber a história que a criança conta? A história que a criança conta. Pode falar, Sandrinha. Fala, Sandra. Eu não sei dizer, porque eu acho que, não sei, desculpa, não consigo responder essa pergunta, mas eu percebo que nem as famílias estão preparadas para a história que a criança conta,
né? Eu acho que nós precisamos dar liberdade para a criança se comunicar, para a criança sonhar, para ela fantasiar, entendeu? Eu acho que é muito importante isso. Eu não sei responder se as escolas estão preparadas ou os professores. Eu acredito que sim, pode ser, eu acredito que sim, mas eu não sei se eu consegui, se estou respondendo o certo. Eu acho que precisamos dar essa liberdade para a criança se expressar, para que elas... Porque você dando a liberdade para a criança se expressar, mostrar o que ela pensa, como que ela... os seus sonhos, você deixa a criança mais à vontade, mais livre, mais espontânea, entendeu? Dá mais segurança para a criança. Agora, eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Sandra, querida, eu vou te dizer uma coisa, se me permite. A questão nem é responder, porque a Cristiane fez uma pergunta tão, ao mesmo tempo, pontual, sim, e ao mesmo tempo tão provocativa, que sintetiza os problemas que enfrentamos hoje. Não sei nem se temos respostas, mas formular uma pergunta como essa já é um ato de coragem hoje no Brasil, e neste contexto. Porque, ao formulá-la, nós podemos ir atrás das respostas. Fiquem à vontade, viu? Independentemente de buscar respostas, para vocês comentarem. Temos mais 3 minutos para as respostas, para encaminhar a finalização da atividade. Eu queria só fazer um comentário com relação à pergunta da Esther. Eu lancei lá na Bahia, né? O Contos que a Bahia tem é uma coletânea. Esse é o número 2. Mas no número 1, uma menina de 6 anos foi uma das coautoras do livro. E ela escreveu uma história que a mãe captou, né? Ela contou essa história e disse assim: no dia que eu nasci, é o nome da história. Então, no dia que eu nasci, 3 pontinhos. Só que o título, essa no dia que eu nasci, é o final da história, porque ela conta a vida antes de chegar ao nascimento, antes de ser concebida. Ela conta uma história tão fantástica, em que ela estava no céu, que ela conheceu o avô, e que o avô disse: olha, você vai lá, e toda vez que sua mãe estiver nervosa, faça um chazinho de camomila para ela. Então, ela diz que ela já chegou no mundo com esse conhecimento que ela trouxe lá dos ancestrais dela. Então, é uma história tão fantástica para uma criança de 6 anos que a mãe não tinha outra opção a não ser ajudá-la a escrever a história, né? Porque ela tem 6 anos, acabou de adquirir a língua escrita, né? a escrita, e a gente publicou nesse livro, no Contos que a Bahia tem. É fantástica a história. Com licença, eu vou precisar interromper vocês, exceto se vocês tiverem algo que não podemos deixar passar, mas eu vou cometer a indelicadeza necessária de interromper, e vamos passar, então, ao sorteio da caneca comemorativa do evento. O Rodrigo, que está aqui conosco na equipe de apoio, vai fazer o sorteio, vai dar o resultado e pedimos, aqui está o Rodrigo conosco na tela, e pedimos que imediatamente após ele anunciar o nome do sorteado ou da sorteada, que, por gentileza, esse sortudo coloque o seu endereço no chat para que possamos providenciar o envio desse presente aí. Por gentileza, Rodrigo. Então, vamos lá. Compartilhando aqui minha tela com vocês. Jogando, então, os nomes de todos que estão aqui hoje. Vamos rodar o sorteio. Meu nome sorteado, Cristiane Rezende. Então, a Cristiane Rezende coloca o nome dela aí no chat para poder receber a caneca. Nem para precisar. Bom, muito obrigada. Parabéns, Cristiane Rezende. Você foi mesmo sortuda hoje, hein? Parabéns. Quero ver se um dia eu vou poder entrar no sorteio para ganhar, hein, Rodrigo? Bom, e nós vamos então passar agora às considerações finais. Peço a vocês 1 minuto, cada uma, por gentileza, façam as suas considerações para encaminharmos o encerramento. Por gentileza, na ordem que vocês quiserem, mas pode ser Flávia, Celina e Sandra. Ok, eu vou começar agradecendo a essa oportunidade maravilhosa
de compartilhar com a Celina, com a Sandra, tanto conhecimentos e tantas pessoas que também procuram informações, né? Esse é um tema que ainda precisa fazer outra reunião, porque realmente a inclusão ela é muito pouco divulgada aqui no Brasil. Infelizmente, tem crianças que sofrem por serem impedidas de entrar em escolas. Então, isso tem que acabar. Sabe? Todos são iguais. Obrigada. Então, é uma coisa que eu levanto essa bandeira. Muito obrigada. Parabéns. Próxima. Ok, eu também quero agradecer essa oportunidade e a gentileza de vocês de nos receber tão bem. Estou me sentindo assim na sala de casa, está muito bacana. Obrigada pelas perguntas também. E eu queria só deixar um recado para todos, né? Além de falar para as editoras, para vocês, editores, que usem das novas tecnologias para oportunizar crianças um maior acesso aos livros infantis. De que forma? Utilizando o QR Code com a leitura, o audiolivro, a leitura do livro para criança cega e o QR Code mandando para um link onde tenha um contador de histórias contando em libras. Então, isso aí é muito importante. E vamos olhar as crianças com deficiência pela potencialidade, não pela limitação. Sim. Muito bom. E por um mundo mais inclusivo. Obrigada. Muito obrigada. Olha, editores, anotem, a Celina é sábia, ela sabe do que fala. Sandra, por gentileza. Eu quero agradecer um momento muito importante para mim, muita coisa nova para mim também. Essa experiência de estar entre pessoas que têm mais conhecimento, que trabalham a criança, isso é muito importante para mim. É um assunto que eu gosto muito, que eu me sinto no momento com a criança. Eu quero agradecer a todos pelo apoio, pela oportunidade. Desculpa, não estou preparada para esses momentos. Mas sabe, Sandra, que eu também não. Estou aqui me segurando já faz um bom tempo, mas eu quero dizer a vocês que, olha, o momento hoje foi emocionante. A gente sempre promete que vai se comportar direitinho, mas foi encantador. E está registrado na história, não apenas da Escortece, mas na história da cultura e da literatura brasileira. E vocês estão nela, e eu fico honrada de poder participar deste momento. E por esse motivo, pela honra, pelo prazer, eu agradeço a vocês por terem aceitado o convite, por estarem conosco, por nos brindarem nesta noite com essa beleza que vocês são quando falam das coisas que vivem, que sentem, quando nos encantam a todos. E certamente é o seu público infantil aquele que mais recebe vocês. E agradeço também ao Grupo Editorial Escortece pela promoção do evento e pelo convite para estar aqui conosco. Sinto-me muito honrada e sinto-me muito agradecida em coordenar essas mesas e conhecer pessoas tão maravilhosas. Agradeço também aos participantes as perguntas que também nos emocionaram e nos impulsionaram nesta noite, e o depoimento especial do nosso editor aqui, que abrilhantou a noite também. A todos vocês, muito obrigada, vocês convidados, vocês, público participante, e anuncio que amanhã teremos uma outra mesa, a mesa 3, cujo tema é Políticas Públicas para o Livro e para a Leitura no Brasil. Todos estão convidados para de amanhã e para... Vejam, quem participou hoje sabe que vale a pena, então esperamos vocês na próxima. Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada a todas pela participação. Muito obrigada. Então, estamos obrigada também. Encerrando a mesa 2. Muita emoção, muita alegria. Não pode chorar porque a gente borra a maquiagem, né, meninas? Então a gente deixa para depois. É verdade. Então, muito obrigada. Aguardamos vocês. Fecundas interlocuções que se reproduzirão e nos encontraremos em outro momento. Boa noite a todos.
Um bom fim de noite. Tchau. Obrigada. Obrigada. Meninas, Tchau, obrigada. tchau.